Razão e Sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 35. Antes de ouvir, deixe seu like no vídeo, clique no sininho para ativar as notificações e se inscreva no canal. A curiosidade de Elinor por ver a Sra. Ferrars estava satisfeita. Havia encontrado nela tudo o que tende a tornar uma conexão entre as famílias indesejável. Vira o suficiente de seu orgulho, maldade e preconceito determinado contra si, para compreender todas as dificuldades que assombrariam o noivado e atrasariam o casamento entre Edward e si, caso ele fosse um homem livre. E vira quase que o suficiente para ser grata, pelo seu próprio bem, que um obstáculo ainda maior a preservava de depender de seus caprichos ou de ter que conquistar sua boa opinião. Ou pelo menos, ainda que ela não estivesse feliz por Edward estar preso a Lucy, ela determinou que, se Lucy fosse mais simpática, ela deveria ter ficado contente. Estranhou o fato de Lucy ter ficado tão feliz com a cortesia da Sra. Ferrars, de seu interesse e sua vaidade a cegarem tanto, a ponto de fazer com que a consideração com que foi tratada somente por ela não ser Elinor parecer-lhe um elogio, ou permitir-lhe se sentir encorajada por uma preferência que só lhe foi dada porque sua verdadeira situação era desconhecida. Porém, o olhar de Lucy declarava que este era o mesmo caso, o que também foi dito mais abertamente na manhã seguinte, pois, mediante sua própria solicitação, Lady Middleton a deixou em Berkeley Street, na esperança de encontrar Elinor sozinha, para contar-lhe como estava feliz. Ela teve sorte, pois uma mensagem da Sra. Palmer foi entregue logo depois de sua própria chegada e fez com que a Sra. Jennings precisasse se retirar. "Minha cara amiga", exclamou Lucy, logo que ficaram sozinhas. "Vim falar-lhe de minha felicidade. Algo poderia ser mais lisonjeiro do que o modo como a Sra. Ferrars me tratou ontem. Foi tão afável. Você sabe como temi encontrá-la. Mas desde o momento em que fui apresentada a ela, houve tamanha afabilidade em seu comportamento que parecia demonstrar que ela gostou bastante de mim. Não foi? Você viu tudo. Não ficou maravilhada com isso? Ela certamente foi bastante cortês com você." "Cortês? Você não viu nada além de cortesia?" "Vi muito mais. Uma bondade que demonstrou só comigo. Nenhum orgulho, nenhuma altivez, e sua cunhada fez o mesmo. Só doçura e afabilidade." Elinor queria falar de outra coisa, mas Lucy continuou pressionando-a a admitir que tinha motivos para estar feliz. Então Elinor foi obrigada a prosseguir. "Sem dúvidas, se soubessem de seu noivado", disse ela, "nada poderia ter sido mais lisonjeiro do que o modo como lhe trataram. Mas não era este o caso." "Imaginei que fosse dizer isso", respondeu Lucy rapidamente. "Mas não havia qualquer motivo para a Sra. Ferrars parecer gostar de mim, se não gostasse, e ela gostar de mim é tudo o que queria. Não me convencerá a não ficar satisfeita, e estou certa de que tudo acabará bem, e não haverá qualquer dificuldade que antes tinha imaginado. A Sra. Ferrars é uma mulher encantadora, e sua cunhada também. Ambas são mulheres maravilhosas. Estranho você nunca ter me contado como a Sra. Dashwood é simpática." Para isso, Elinor não tinha resposta, e não tentou dar nenhuma. "Está doente, Sra. Dashwood? Parece cabisbaixa. Não fala. Estou certo de que não está bem." "Nunca estive mais saudável." "Fico muito feliz do fundo do coração. Mas estou falando sério, não parece. Ficaria triste de vê-la doente, logo você, que tem sido tamanho conforto para mim. Só Deus sabe o que eu teria feito sem sua amizade." Elinor tentou dar uma resposta civilizada, apesar de duvidar de seu próprio sucesso, mas pareceu satisfazer Lucy, pois ela imediatamente respondeu: "Sim, estou perfeitamente convencida de seu afeto por mim. E depois do amor de Edward, é meu maior conforto. Pobre Edward. Mas agora há uma coisa boa. Poderemos nos encontrar, e com muita frequência, pois Lady Middleton ficou encantada com a Sra. Dashwood. Então, estaremos sempre em sua casa, em Harley Street. Ouso dizer.
e Edward passa metade de seu tempo com a irmã. Além disso, a Lady Middleton e a Sra. Ferrers visitarão uma outra agora. E a Sra. Ferrers e sua cunhada tiveram a gentileza de dizer, mais de uma vez, que ficaram muito felizes de me ver. São mulheres tão encantadoras. Estou certa de que se você disser para sua cunhada o que penso dela, nunca falará o suficiente. Mas Elinor não encorajou-a a esperar que diria qualquer coisa à cunhada. Lucy continuou. Tenho certeza que teria percebido imediatamente, caso a Sra. Ferrers tivesse antipatizado comigo. Se ela só houvesse feito uma reverência formal para mim, por exemplo, sem dizer uma palavra, e depois nem reparado mais em mim, ou olhado para mim de uma forma agradável, você sabe o que quero dizer. Se eu houvesse sido tratada de forma distante, eu teria desistido de tudo, não teria aguentado. Pois quando antipatiza com alguém, é de forma bastante profunda. Elinor foi impedido de responder tal vanglória circunspecta pela abertura da porta e um anúncio pelo criado do Sr. Ferrers, seguido da entrada de Edward. Foi um momento bastante embaraçoso, e as expressões dos três mostravam isso. Todos pareciam bastante tolos, e Edward parecia ter tanta inclinação para sair de novo da sala quanto para terminar de entrar. A exata circunstância que todos mais gostariam de evitar havia se abatido sobre eles. Não só estavam os três juntos, como também não tinham o alívio da companhia de ninguém. As damas se recompuseram primeiro. Não era o papel de Lucy falar primeiro, e a aparência de sigilo ainda precisava ser mantida. Ela só podia, portanto, aparentar ternura, e após cumprimentá-lo ligeiramente, não disse mais nada. Mas Elinor tinha mais coisas para fazer, e tão ansiosa estava ela por fazer tudo direito por si mesma e por ele, que forçou-se, após um momento para recompor, a recebê-lo com um olhar e modos quase que descontraídos e quase receptivos. Um pouco mais de esforço e energia melhorou ainda mais. Não permitiria que a presença de Lucy ou a consciência de alguma injustiça para consigo mesma a impedisse de dizer que estava feliz em vê-lo e que sentia muito por não ter estado em casa quando ele havia passado em Berkeley Street antes. Não seria intimidada a não prestar a ele as cortesias que, na qualidade de amigo e quase parente, ela devia a ele. Pelo olhar observador de Lucy, apesar de ter logo percebido que estava sendo vigiado de perto. Seus modos acalmaram Edward ligeiramente, e ele teve coragem o suficiente para sentar-se. Mas seu embaraço ainda era maior do que o das damas, em uma proporção razoável, considerando-se a situação, apesar de ser raro em seu sexo. Pois seu coração não tinha a indiferença do de Lucy, tampouco podia sua consciência ter a tranquilidade da de Elinor. Lucy, com um ar recatado e calmo, parecia determinada a não fazer qualquer contribuição para o conforto dos outros. Eu não disse uma palavra. E quase tudo que foi dito veio de Elinor, que foi forçada a fornecer todas as informações sobre a saúde de sua mãe, sua vinda para a capital, etc., que Edward deveria ter perguntado, mas não o fez. Seus esforços não pararam por aí, pois ela logo sentiu-se heróica o suficiente para deixar os outros dois sozinha, com a desculpa de ir buscar Marianne. E realmente o fez, da maneira mais elegante, pois demorou-se no lance de escadas por vários minutos, com a maior fortaleza de espírito, antes de ir até a irmã. Quando o fez, contudo, era a hora da felicidade de Edward acabar, pois a alegria de Marianne fez com que corresse até a sala de estar imediatamente. Seu prazer em vê-lo era como todos os outros sentimentos, fortes e veementemente expressos. Ela foi até ele com a mão estendida e um tom de voz que expressava o afeto de uma irmã. "Querido Edward!" exclamou ela. "Este é um momento de grande felicidade, quase que compensa tudo o que aconteceu." Edward tentou reciprocar a gentileza dela de forma digna, mas na frente daquela testemunha não ousou dizer metade do que realmente sentia. Todos se sentaram novamente, e por um momento ou dois ficaram em silêncio. Marianne observava, às vezes Edward, às vezes Elinor, com a mais óbvia afeição,
lamentando somente que o deleite que sentiu em ver um ao outro estava sendo cerceado pela presença indesejável de Lucy. Edward foi o primeiro a falar e comentou sobre a aparência mudada de Marianne, expressando seu medo de que Londres não estivesse fazendo bem a ela. "Oh, não ligue para mim", respondeu ela, com franqueza espirituosa, apesar de seus olhos estarem cheios de lágrimas enquanto falava. "Não pense na minha saúde. Ele não está bem, veja. Isso deve ser o suficiente para nós dois." Esta observação não fora calculada para fazer com que Edward ou Elinor ficassem mais confortáveis, tampouco para aplacar Lucy, que olhava Marianne com uma expressão nada benigna. "Está gostando de Londres?" perguntou Edward, disposto a dizer qualquer coisa que introduzisse um novo assunto. "Nem um pouco. Esperava ter muito prazer com ela, mas não encontrei nenhum. Vê-lo, Edward, foi o único conforto que ela me proporcionou. E graças a Deus, você é o que sempre foi." Ela pausou. Ninguém falou. "Penso, Elinor", acrescentou depois, "que devemos pedir a Edward que cuide de nós em nosso retorno a Berton. Dentro de 1 ou 2 semanas, suponho, estaremos a caminho, e confio que Edward não se recusaria a aceitar o encargo." O pobre Edward murmurou algo, mas o que era ninguém sabia, nem ele mesmo. Mas Marianne, que percebeu sua agitação e tinha grande capacidade de justificá-la da maneira que mais lhe agradasse, ficou perfeitamente satisfeita e logo começou a falar de outro assunto. "Que dia que passamos em Harley Street ontem, Edward? Tão entediante, tão absurdamente entediante, mas tenho muito a lhe contar sobre isso que não pode ser dito agora." E com esta admirável discrição, ela adiou o relato sobre ter achado seus parentes em comum mais desagradáveis do que nunca, e sobre ter ficado particularmente enojado com a mãe dele, até que estivessem a sós. "Mas por que não estava lá, Edward? Por que não foi?" "Tive um compromisso em outro lugar." "Compromisso? Mas o que foi? Quando poderia ter encontrado amigos como nós?" "Talvez, senhorita Marianne", exclamou Lucy, ávida por se vingar dela. "Ache que jovens cavalheiros nunca cumprem compromissos se não quiserem, tanto grandes como pequenos." Elinor ficou bastante aborrecida, mas Marianne parecia inteiramente alheia ao insulto, pois respondeu calmamente: "Não é isso. Falando seriamente, tenho certeza que foi somente a consciência de Edward que o fez ficar longe de Harley Street. E acredito realmente que ele tem a consciência mais delicada do mundo, os maiores escrúpulos em cumprir todos os compromissos, por menores que sejam, e por mais que sejam contra seus próprios interesses ou prazer. Seu maior medo é causar dor, ou decepcionar expectativas, e é a pessoa menos capaz de ser egoísta que já vi." "Edward, é isso mesmo, e falarei. Horas, nunca quer ouvir elogios para si mesmo? Então, não pode ser amigo meu, pois aqueles que aceitam meu amor e estima devem se sujeitar a meus elogios feitos abertamente." Contudo, a natureza de seus elogios, naquele caso, calhou de ser especialmente inadequada para os sentimentos de 2/3 de seus ouvintes, e era então desestimulante para Edward que ele logo levantou-se para ir embora. "Vai tão cedo", disse Marianne. "Meu caro Edward, não pode ser." E, puxando-o um pouco de lado, ela sussurrou a ele que estava convencida de que Lucy não ficaria muito mais. Mas até mesmo este encorajamento falhou, pois ele insistiu em ir. E Lucy, que teria ficado mais tempo do que ele, ainda que ele ficasse 2 horas, foi-se embora logo depois dele. "Por que ela vinha aqui com tanta frequência?" perguntou Marianne após a partida dela. "Ela não percebeu que queríamos que fosse embora? Que irritante para o Edward. Por quê? Somos todas amigas deles. E conhece Lucy há mais tempo do que nós. É natural ele querer vê-la, tanto quanto nós." Marianne olhou-a firmemente e disse: "Sabe, Elinor, este é um tipo de conversa que não aguento. Se o que você quer é que eu contradiga sua declaração, o que suponho que deva ser o caso, deve lembrar-se de que sou a última pessoa que o faria. Não me rebaixe a fazer declarações que não são verdadeiras." Então saiu da sala, e Elinor não ousou segui-la para falar mais, pois como estava presa à promessa de sigilo feita a Lucy,
não podia dar informações que convenceriam Marianne. E por mais dolorosas que as consequências de deixá-la no escuro fossem, Elinor foi obrigada a se sujeitar a elas. Tudo o que ela poderia esperar era que Edward não exporia a si mesmo e a ela, com frequência, a agonia de ouvir as declarações de afeição equivocadas de Marianne, ou uma repetição de qualquer outra parte do desconforto que havia acompanhado seu recente encontro. E isso ela tinha todos os motivos para esperar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Clique no sininho para ativar as notificações dos próximos capítulos. Até a próxima!